Bom, pessoal, dando sequência ao estudo dos poliedros, né? Na aula anterior nós falamos sobre os prismas, agora nós vamos falar sobre as pirâmides. A definição de uma pirâmide. Considere uma região poligonal e um ponto V exterior ao plano da região poligonal. Cada dois vértices consecutivos da região poligonal determinam com V uma região triangular. Essas regiões triangulares, juntamente com a região poligonal, determinam um poliedro chamado de pirâmide. Então tá aqui, ó. A situação é essa, ó. Eu tenho aqui um plano alfa. Nesse plano alfa eu tenho aqui um polígono ABCDE. Esse polígono ele vai receber o nome de base, tá? Essa é a base da pirâmide, certo? E um ponto V não pertencente ao plano alfa. Esse ponto V, nós vamos dar um nome para ele de vértice, o vértice da pirâmide. Tá? Cada dois vértices consecutivos aqui do nosso polígono, por exemplo, o A e o E aqui, juntamente com o vértice da pirâmide, né? Eles vão formar regiões triangulares aqui, ó. Aqui eu tenho uma, tá? Aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Tá vendo, ó? As regiões triangulares aqui, tá? Essas regiões triangulares, juntamente com esse polígono pertencente ao plano alfa, formam uma pirâmide. Aqui eu tenho o exemplo de uma pirâmide. Tá? Então aqui eu tenho a base da pirâmide, que é o polígono. A base da pirâmide, que é o polígono ABCDE. Aqui eu tenho o vértice da pirâmide. A distância do vértice até o plano que contém aqui a base é chamado de altura da pirâmide. Tá certo? Veja a seguir alguns exemplos de pirâmides. Então aqui, olha, nós temos nessa primeira figura aqui uma pirâmide cujo polígono da base é um quadrado. Tá? Aqui nós temos uma pirâmide cujo polígono da base é um pentágono. E aqui nós temos uma pirâmide cujo polígono da base é um triângulo. Tá? Observação, ó. Se todas as arestas laterais são congruentes, a pirâmide é reta. Então, ó, arestas laterais congruentes, a pirâmide é reta. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos um exemplo de pirâmide reta e aqui também. Tá? Então, essa pirâmide aqui é uma pirâmide reta. Essa aqui é uma pirâmide reta. Essa daqui é uma pirâmide reta. Essa também é uma pirâmide reta. Caso contrário, ela é uma pirâmide oblíqua. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é uma pirâmide oblíqua. Ok? Pirâmide regular é uma pirâmide uma pirâmide reta, né? Cuja base é uma região poligonal limitada por um polígono regular. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma pirâmide cuja base é um quadrado, tá? E ela é uma pirâmide reta. Então, se ela for uma pirâmide reta e se o polígono da base aqui for um polígono regular, né? Por exemplo, um quadrado é um polígono regular. Ele tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Tá? Então, ela é chamada de pirâmide regular. Tá?
Bom, aqui algumas definições. Ó. O segmento PG, que liga o vértice ao centro da base, é a altura da pirâmide. Então, tá aqui, ó. PG. O P é o vértice da pirâmide, tá? O P é o vértice da pirâmide, que liga ao centro da base, né? Que é o G, é chamado de altura da pirâmide, tá? As faces laterais são regiões triangulares isósceles e congruentes. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados congruentes e o outro não congruente, tá? E todos esses triângulos isósceles são congruentes. Todos eles têm lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes, tá? A altura de cada face lateral é conhecido por apótema da pirâmide irregular, tá? Então aqui, ó, se eu considerar aqui esse só um exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo aqui, que é uma das faces laterais. A altura desse triângulo aqui, ó, é chamado de apótema, tá? Apótema da pirâmide, tá? Certo? Em toda pirâmide irregular, nós podemos destacar os seguintes segmentos, tá? A aresta da base, que eu vou chamar de L. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, então, a aresta da base está aqui, ó, que eu vou chamar de L, tá? A aresta lateral, que eu vou chamar de L1, tá aqui, ó. A aresta lateral, tá? Que a gente chama de L1, tá aqui. O raio da base, que eu vou chamar de R, tá? Que é o raio da base, que a gente chama de R, tá? O apótema da base, que eu vou chamar de A1, o apótema da base tá aqui, ó. Que eu vou chamar de A1. O apótema da pirâmide, que eu já mostrei, eu vou chamar de A aqui. Esse aqui é o apótema da pirâmide. Tá certo? E a altura da pirâmide, que a gente chama de H. Tá aqui, ó, a altura da pirâmide. Bom, então é bom a gente destacar esses segmentos aqui. Tá bom? Ok? A área de superfície de uma pirâmide. Do mesmo modo que foi visto nos prismas, nas pirâmides também temos a superfície lateral, né, que é formada pelas faces laterais, que são triângulos, tá? São todas faces triangulares. A área lateral, que é a soma de toda essa superfície lateral, ou seja, a soma de todas as áreas das áreas de cada uma dessas faces, tá? A superfície lateral, ela é formada pelas faces laterais e pela base, e a área total, que é a área da superfície toda, que seria a soma da superfície lateral, né, da área lateral, com a área da base, tá? Um caso particularmente importante, né, é o tetraedro regular. Nele, qualquer uma das faces pode ser considerado base. Aqui eu tenho ele e aqui eu tenho ele planificado. Então, qualquer uma dessas faces aqui pode ser considerado base, tá bom? Vamos fazer um exemplo. Uma pirâmide irregular hexagonal tem 8 centímetros de altura e a aresta de sua base mede 4 raios de 3 centímetros. Calcule a área total. Tá aqui, né? Ó. Essa aqui é um modelo da pirâmide, uma pirâmide regular de base hexagonal, tá? Ele nos dá as seguintes informações. Ela tem 8 centímetros de altura. Então tá aqui, ó, a altura é essa medida aqui, ó, o H, tá? Então vamos anotar aqui que o H igual a 8 centímetros, tá?
Que mais? E ele fala que a aresta da sua base mede 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Então, a aresta da base é esse L. Tá bom? Então, esse L aqui mede 4 raiz de 3 centímetros. E ele quer, então, a área total. Vou chamar de AT. A gente sabe que a área total é a área da base mais a área lateral, tá? Bom, vamos calcular aqui, então, a área da base e depois a área lateral. Vamos abrir uma página para nós aqui. Vamos calcular aqui a área da base primeiro. A base é um hexágono, tá? Um hexágono regular, vamos representar aqui. Mais ou menos, tá? Certo? Então, isso daqui é a base. Então, a área da base, como nós já vimos, tá? É a área do hexágono regular, que é 6 vezes, que é L, né? É 6 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Como nós vimos, esse L aqui, ele vale 4 raiz de 3 centímetros. Então, a área da base vai ser 6 vezes 4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Então, isso aqui vai dar 6 vezes 4 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Bom, simplificando esse 4 com esse 4, a área da base vai ser igual a 6 vezes o 4 é 24, 3 vezes o 24 é 72, então isso aqui vai dar 72 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Vamos guardar esse resultado, tá bom? Agora, nós vamos calcular a área lateral. Vamos olhar aqui na área lateral. A área lateral, deixa eu apagar aqui, a área lateral é 6 vezes a área desses triângulos aqui, ó. Deixa eu marcar aqui um triângulo. Vou marcar aqui esse triângulo só para a gente mostrar aqui que nós vamos fazer. 6 vezes a área desse triângulo aqui. Tá? 6 vezes. Para a gente calcular a área desse triângulo, a gente precisa conhecer a altura e a base, tá? A base a gente já conhece, é L. Agora a gente precisa achar a altura, que é o apótemo da pirâmide, que é esse A aqui, tá bom? Bom, o que a gente sabe? A gente conhece esse H e a gente conhece esse L aqui, ó, tá vendo? O L e o R são iguais. Opa. O L e o R são iguais. Tá? Então, vamos olhar para esse triângulo aqui. Vou marcar esse triângulo aqui verde, ó. Esse triângulo aqui verde. Tá? Vamos chamar esse ponto aqui de P. Esse ponto aqui eu vou chamar de A. Então, é o triângulo APO. Vamos desenhar esse triângulo aqui. Então, vamos desenhar aqui o triângulo APO. APO. Então, aqui vai ser o A. Aqui vai ser o P. E aqui vai ser o O. Tá bom? Bom, o AP é a metade do lado. É o lado sobre 2. Opa.
O PO é o A1, que é o apótema da base, que é o A1. E o OA é L. Bom, aqui eu vou ter que L ao quadrado é A1 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, aqui eu vou ter 4 raiz quadrada de 3 ao quadrado igual a A1 ao quadrado mais 4 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Isso aqui é o A1 ao quadrado, mais 4 dividido por 2 é 2. 2 ao quadrado é 4 e raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, tá? Continuando aqui, ó, eu vou ter aqui A1 ao quadrado é igual a 3 vezes o 16, 3 vezes 6 é 18, vai 1, 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Menos 3 vezes 4, que é 12. Então, o A1 é raiz quadrada de 36, A1 é igual a 6 centímetros. Vamos guardar esse resultado. Bom, eu descobri aqui, então, que esse A1 aqui vale 6 centímetros, tá? 6 centímetros. Bom, eu preciso calcular esse A. Se aqui é 6 e o H eu sei que é 8, né? Aqui é 8. Então, eu vou olhar para esse triângulo, eu vou chamar aqui de V. Eu vou olhar para esse triângulo aqui agora, ó. Para o triângulo OPV. Vamos olhar para esse triângulo aqui, tá bom? Tá? Triângulo OPV. Então, olhando para o triângulo OPV, que é o V, que é o O e aqui é o P, certo? Ó, tá? O ângulo reto aqui entre OV e OP, que é o ângulo reto. Bom, o que eu sei? Ó? Eu sei que VO mede 8. Eu sei que OP mede 6. E aqui eu preciso achar o A. Então, ó, A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? O teorema de Pitágoras. A hipotenusa, o cateto VP que mede 8 e o cateto OP que mede 6 eles são catetos, né? Então, A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, A vai ser a raiz quadrada de 64 mais 36, que dá 100, né? Ou seja, a raiz quadrada de 100. Então, o A vale 10 centímetros, tá? Bom, agora, olhando, vamos chamar aqui de B. Olhando para esse triângulo vermelho, ABV, né? Eu tenho que a área da base, a área lateral, é 6 vezes a área desse triângulo ABV. Ou seja, 6 vezes base vezes altura dividido por 2. A base é L, né? Então, base vezes a altura, que é A, dividido por 2, tá? Então, vamos lá, ó. Então, vamos separar aqui. A área lateral é 6 vezes L vezes A sobre 2. L vezes A sobre 2. Ou seja, bom, a gente sabe que o L mede 4 raiz de 3, então vai ser 6 vezes 4 raiz de 3, vezes o A, que é 10, dividido por 2. 6 vezes 4 é 24. 24 dividido por 2 é 12. 12 vezes 10 é 120. Então, a área lateral é 120 raiz de 3
centímetros quadrados, tá? Bom, eu sei que a área da base é 72 raiz de 3 centímetros quadrados e a área lateral é 120 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser igual à área da base mais a área lateral, ou seja, 72 raiz de 3 mais 120 raiz quadrada de 3. Isso aqui vai me dar 192 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados, tá? Então, essa é a nossa resposta. O cálculo do volume de uma pirâmide triangular. Vamos decompor um prisma triangular em 3 objetos pirâmides, como indicado na figura. Então, dá uma olhada aqui nessa figura. Ó. Eu tenho aqui um prisma, tá? Vou destacar aqui o prisma. Ó. Destacar aqui o prisma. Ó. Aqui está o prisma. Essa aresta está escondidinha lá atrás. Olha lá. Opa. Tá aqui o prisma, ó. Ok? Agora eu vou seccionar esse prisma em 3 elementos pirâmides, tá bom? 3 elementos pirâmides, ó. Aqui tá o primeiro. Aqui está o primeiro elemento pirâmide, que vai ser representado aqui, ó. Tá? Depois, o segundo elemento pirâmide, eu vou pegar, tomar ele aqui, ó. Este daqui, tá? Que é esse desenhado aqui, ó. E o outro que sobrou é o último elemento pirâmide. Tá? Vou desenhar ele aqui, mas para isso eu vou apagar esses 2 primeiros, ó. O terceiro elemento pirâmide, ele é o mais complicadinho de enxergar aqui dentro, mas ele tá aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui, ó. E aqui, tá? Vamos considerar aqui a base dele, ó. O triângulo EFA, tá bom? E B vai ser o vértice, ok? Tá. Bom, então tá aqui, ó. Esse verde aqui. Opa. Isso aqui é a terceira pirâmide nossa aqui. Pra gente destacar aqui, ok? Bom, vamos observar aqui alguns fatos, ó. As pirâmides 1 e 2 têm bases congruentes e alturas iguais, tá? Essas duas pirâmides aqui, ó, A1 e A2, a base AB, ABC e D e F são as bases do prisma, né? A base inferior e a base superior aqui, e a altura são as arestas laterais, tá? Então elas vão ter o mesmo volume, tá bom? As pirâmides 2 e 3 também têm bases congruentes e alturas iguais, ó. Essa parte aqui rachurada, né? FEA e FEA nos dois é a mesma base, tá? E a altura seria a distância de D até B, né? A diagonal D até B dividido por 2, aí metade para um, metade para o outro, tá? Aproximadamente isso, tá bom? Mas seria a distância de D até esse triângulo e também a distância de B até esse triângulo, tá bom? Assim a gente pode concluir que o volume da pirâmide 1 é igual ao volume da pirâmide 2, eu vou chamar isso de V. E da pirâmide 2 também é igual ao da pirâmide 3, eu vou chamar isso de V, tá?
Então, o volume do prisma todo é 3 vezes esse volume V. Então, o volume V, o volume dessa pirâmide triangular, é o volume do prisma dividido por 3. Tá bom? Essa é a primeira conclusão que nós temos aqui. Uma segunda conclusão que nós temos é que o princípio de Cavalieri, né? Se eu aplicar o princípio de Cavalieri aqui nessa... Por exemplo, aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular, cujo volume é 1/3 do prisma correspondente a ela, tá bom? Se essa área B for igual a essa outra área B, se a área desse triângulo for igual à área desse pentágono, e se as duas pirâmides tiverem a mesma altura, então, aplicando os dois conceitos, o que nós observamos anteriormente, né? Ou seja, que o volume dessa pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Então, o dessa daqui também será 1/3 do volume do prisma. Então, nós concluímos que o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma correspondente. Ou seja, a área da base vezes a altura dividido por 3. Vamos fazer um exemplo. Ó. Calcule o volume de uma pirâmide quadrada cuja aresta da base mede 4 centímetros e a altura mede 7 centímetros. Então, está aqui. Ó. Nós temos que o volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Então, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, a área da base, a base é uma pirâmide quadrada, então a base é um quadrado de aresta da base medindo 4 centímetros. Então, aqui ela mede 4 centímetros, ó. 4 centímetros, 4 centímetros. Então, a área da base é a área do quadrado, ou seja, o lado ao quadrado. Então, a área da base é igual a 4 ao quadrado, que vai dar 16, tá? Como a altura vale 7, nós temos que o volume dessa pirâmide vai ser 16 vezes 7 dividido por 3, tá? Ou seja, o volume vai ser igual, 7 vezes 6 é 42, vai 4, 7 vezes 1 é 7, 7 com mais 4, 11, 112 sobre 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume dessa pirâmide. Exemplo 13. Qual é o volume de um tetraedro regular de aresta A? Bom, do mesmo modo que todas as pirâmides, né, para a gente calcular o volume do tetraedro regular, é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá bom? Área da base. Vamos calcular aqui a área da base. A área da base, se a gente desenhar aqui, vai ser um triângulo equilátero de lado A. Né? Então, aqui, ó, um triângulo equilátero de lado A. Tá? Então, essa daqui é a base. Então, a área da base, como a gente sabe que a área é a área do triângulo equilátero, vai ser o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Nesse caso, o lado, a gente está usando A, tá? Então, a resposta vai ficar em função de A. Então, vai ser A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, unidades de área. Tá? Então, guarda esse resultado aqui. Agora, nós precisamos encontrar a altura. Vamos tentar representar aqui novamente o nosso tetraedro regular. Tá? Aqui. Ó. Bom, deixa eu dar um zoom nele aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu preciso achar a altura, né? Já que o volume depende da altura. Vamos representar a altura aqui, ó.
marcando o ponto, vamos marcar um ponto O aqui, ok? Um ponto O. Então aqui está a altura, vamos chamar aqui de V, né, de vértice, e aqui a altura, tá? Bom, observe o seguinte, pessoal, nesse triângulo da base aqui, se eu chamar aqui de A, tá? E se eu ligar o A, o O aqui, e eu vou encontrar aqui um ponto D, observa que, primeira coisa, o OD é a altura do triângulo, tá? Do triângulo equilátero aqui, OD, desculpa, AD. AO é a mediana, então aqui, ó, AO é mediana. Isso aqui implica que a mediana, o AO, ela é 2/3 da altura, né? No caso aqui, AD. Tá bom? Como que eu vou fazer para achar o AD? Olha, eu posso observar, aqui é A sobre 2, tá? Aqui é o ângulo reto. Então, se eu olhar para o triângulo ABD, olha aqui o triângulo ABD, aqui vai ser o ponto D, né? Aqui vai ser o ponto A e aqui é o ponto B, tá bom? Eu tenho o seguinte, ó, isso aqui é o A sobre 2, né? Aqui é A e aqui o AD, vou chamar de X, tá bom? Então, o que eu tenho? Ó, A ao quadrado é igual a X ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Então, o x ao quadrado é a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. X ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. X vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre raiz quadrada de 4. Ou seja, o x é a raiz de 3 sobre 2. O x seria o AD. O AO é 1/3 disso. 2/3 disso. Então, o AO ele vai ser 2/3 de A raiz de 3 sobre 2. Eu posso cancelar aqui, simplificar. 2 com 2. O meu AO ele vai ser A raiz de 3 sobre 3. Bom, descobri o AO. Descobri aqui o AO, tá? Então, ele vale A raiz de 3 sobre 3. Agora, dá uma olhada, vamos olhar para esse triângulo OVA. Nada para o triângulo OVA. Vamos desenhar ele aqui, vamos escolher outra cor aqui, vamos de azul, vamos separar aqui. Vamos separar as duas. Então, olhando para o triângulo OVA, aqui, ó, o triângulo OVA, tá? Eu vou marcar aqui o O, aqui o V e aqui o A, ele é reto aqui, tá bom? Do V até o O é o H que eu preciso achar para poder calcular o volume, tá? Do O até o A, eu fiz as contas aqui, é A raiz de 3 sobre 3. E do V até o O é a aresta lateral, né? Que é o A, tá? Bom, novamente, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, nós temos que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Então, H ao quadrado vai ser igual a ao quadrado menos A ao quadrado vezes 3 sobre 9, tá? Então, H vai ser a raiz quadrada
de 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre 9. Bom, ao quadrado sai, né? 9 menos 3 é 6, raiz de 6 não é exato, eu deixo, e raiz quadrada de 9 é 3. Então, o H é a raiz de 6 sobre 3. Bom, então, o volume que eu quero, vamos separar aqui. Então, o volume que eu quero, que é a área da base vezes a altura sobre 3, a área da base é ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A altura é a raiz de 6 sobre 3, tá? Isso aqui sobre 3. Bom, isso aqui vai ficar a vezes a ao quadrado vezes a dá a ao cubo, raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é 36. Então, dá para simplificar um pouco, já que 18 pode ser 2 vezes o 9, raiz quadrada de 9 é 3, vai ficar 3 ao cubo, raiz, ó, se eu fizer 3 ao quadrado vai dar 9, né? Então aqui dentro sobra um 2 ainda, tá? Dividido por 36. Dá para simplificar por 3. Então, portanto, o volume V vai ser igual a ao cubo raiz de 2 sobre, se eu simplificar por 3, sobre 12 unidades de volume. Ok? Agora nós vamos falar do tronco de pirâmide. Bom, considera uma pirâmide de vértice V e altura H. Então aqui tem uma pirâmide, tá? Vértice V e altura H. Essa aqui é a base da pirâmide. Agora, um plano π paralelo à base, que vai seccionar a pirâmide a uma distância d do vértice. Então tá aqui, ó, o plano π. Aqui o plano π que vai seccionar essa pirâmide a uma distância, né, a uma altura d do vértice. Ok? Bom, nós vamos obter assim dois poliedros, tá? Uma pirâmide de vértice V e altura D. Aqui, ó, a pirâmide, ok? Pirâmide de vértice V e altura D, tá? E um outro poliedro que nós vamos chamá-lo de tronco de pirâmide, que está aqui, ó, isolado o tronco da pirâmide, tá? Vamos dar um zoom aqui para a gente observar melhor o tronco da pirâmide. Esse daqui é o tronco da pirâmide. Aqui, ó, um tronco de pirâmide. Bom, vale a gente salientar aqui alguns elementos desse tronco de pirâmide. Nós temos duas bases, né? A base maior e a base menor. As faces laterais, que são trapézios, tá? Elas são faces trapezoidais, e a distância entre as bases do tronco, que vai ser a altura do tronco. A gente vai chamar aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, as duas bases, né, a base menor e a base maior, tá? A face lateral, que é um trapézio, tá? Tem a base maior e a base menor do trapézio, e a altura, que a gente vai chamar de H1, que é a altura da pirâmide menos D, que é a distância do vértice até o plano π aqui, tá? Bom, ainda sobre o tronco da pirâmide, quando a pirâmide original é regular, o tronco da pirâmide é chamado de regular. Nesse caso, ó, as bases são regiões poligonais regulares e semelhantes. As faces laterais são regiões limitadas por trapézios isósceles. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma face lateral, tá vendo? Trapézio isósceles. A altura de um desses trapézios é chamado de apótema do tronco, tá? Então, L1 é a aresta da base maior. Dá um zoom aqui. É a aresta da base, L1 é a aresta da base maior do tronco, tá aqui. Tá? L2 é a aresta da base menor do tronco, tá aqui. Ok? O A é a aresta lateral do tronco, que está aqui. H2 é o apótemo do tronco, ou a altura da face lateral. Está aqui, ó. Certo? O volume do tronco de pirâmide.
Consideremos o tronco de pirâmide representado pela figura abaixo. Ó. Então eu tenho aqui a figura que representa esse tronco de pirâmide. Então aqui eu tenho a área da base menor, aqui a área da base maior. H1 é a altura do tronco, H seria a altura da pirâmide, tá? Correspondente, D da pirâmide que a gente subtrai da pirâmide original para obter o tronco de pirâmide, tá bom? Vamos lá, AB a área da base maior, AB minúsculo a área da base menor, H a altura da pirâmide, tá? Da pirâmide toda, D a altura da pirâmide menor, tá? H1 a altura do tronco, aí B o volume do tronco. O volume do tronco, nós vamos demonstrar essa fórmula num outro vídeo. Ele diz que é igual a H1 sobre 3 vezes a área da base maior mais raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Tá? Um exemplo de aplicação aqui, exemplo 14. A área da base de uma pirâmide é 36 centímetros quadrados. Aqui, ó. 36 centímetros quadrados, tá? Uma secção transversal feita a 3 centímetros da base tem 9 centímetros quadrados de área. Então, aqui, 9 centímetros quadrados de área. Uma secção que foi feita aqui, ó, a 3 centímetros da base, tá? Então, isso aqui é 3 centímetros. Bom, calcule a altura dessa pirâmide. Então, ele quer calcular esse H. Notem vocês que o H, ele é x mais 3. Se eu conseguir achar esse x, eu consigo achar o H. Tá? Bom, o que é importante a gente notar aqui é que existe uma proporção entre o volume da pirâmide de cima, a pirâmide menor, com a pirâmide maior. Tá? Então, existe uma proporção que relaciona a razão entre as áreas das respectivas bases e as respectivas alturas. Porém, como as bases são medidas de superfície, né, bidimensionais, e as alturas são medidas lineares, essa proporção é ao quadrado. Ou seja, a área menor está para a área maior, assim como a altura menor ao quadrado está para a altura maior ao quadrado. Tá? Como H é x sobre 3, né, a gente pode fazer o seguinte, ó, o P1 é 9, o P1 maiúsculo é 36, isso aqui é igual a x sobre, no lugar do H, nós podemos substituir por x mais 3. X mais 3 é aqui, ó, ao quadrado. Ok? Bom, se a gente extrair as raízes quadradas, né, ou seja, se eu fizer raiz quadrada de 9 sobre 36 igual a raiz quadrada de x sobre x mais 3, nós vamos ter que 3 está para 6, assim como o x está para x mais 3. Aqui é o quadrado, tá? Multiplicando isso daqui em cruz, nós temos que 6x é igual a 3x mais 9. Ou seja, se eu passar o 3x para cá, 6x menos 3x é igual a 9. Ou seja, 3x é igual a 9, o x é igual a 3. Se o x é 3, o h é 3 mais 3, o h é igual a 6 centímetros. Então, tá aqui, esse aqui é o exemplo 14. O exemplo 15. Um obelisco de granito tem a forma de um tronco de pirâmide de base triangular regular, ou seja, um triângulo equilátero, tá? Os lados das bases têm 3 metros e 1 metro. A altura do obelisco é de 15 metros. Calcule o volume do granito usado para a construção do obelisco. Então, tá aqui a situação. Aqui tem uma representação, aqui tem um obelisco real e uma representação matemática dessa situação, tá? Bom, ele quer que a gente calcule o volume de granito usado, então nós temos que calcular o volume de granito
no volume do obelisco, tá? Esse 15 aqui é a altura do obelisco. Esse 1 aqui é o lado da base aqui do triângulo equilátero da base menor. E esse 3 aqui é o lado do triângulo maior, da base maior aqui, tá bom? Para a gente poder calcular o volume de granito usado, nós vamos ter que calcular o volume do nosso tronco de pirâmide, tá? Então, é H1 sobre 3 vezes a área da base maior mais a raiz quadrada do produto da área da base maior pela área da base menor, mais a área da base menor, tá bom? A área da base maior. A área da base maior é a área de um triângulo equilátero, tá? Então, vai ser o lado, no caso o lado 2, ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Como o lado 2 mede 3, é 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui vai dar 9 raiz de 3 sobre 4 metros quadrados. A área da base menor também é um triângulo equilátero, tá? Também é a área de um triângulo equilátero, só que agora o lado vai ser o lado 1. Então, o lado 1 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Ele mede 1 metro, então é 1 metro, 1 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 4 metros quadrados. Bom, agora aplicando a fórmula do volume, né? O volume é H1 sobre 3, nosso H1 é 15. Então, 15 sobre 3 vezes a área da base maior, que é 9 raiz de 3 sobre 4, mais a raiz quadrada do produto das áreas, 9 raiz de 3 sobre 4, vezes raiz de 3 sobre 4, mais raiz de 3 sobre 4. Tá? Bom, isso aqui vai ficar assim, o volume. 15 dividido por 3 é 5. 9 raiz de 3 sobre 4 com mais 1 raiz de 3 sobre 4 vai dar 10 raiz de 3 sobre 4, mais raiz quadrada de 9 é 3, tá? Raiz quadrada de 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4 é 4 ao quadrado, é 4. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Como está dentro da raiz de 3. Isso aqui vai ser 5 vezes 10 mais 3 dá 13. 13 raiz de 3 sobre 4. 5 vezes 13 vai dar 65. 65 raiz de 3 sobre 4 metros cúbicos. Fazendo essa conta, isso vai dar aproximadamente 28 metros cúbicos de granito. Tá? Então tá aí, ó. Essa é a resolução do exemplo 15. Ok? Bom, pessoal, era isso. Espero ter ajudado vocês. Obrigado pela atenção e até uma próxima aula.